Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Essa aula, como eu havia falado para vocês, também é de revisão. Nós vamos falar sobre a radiciação. A radiciação, ela é a operação inversa da potenciação. Então, como eu falei para vocês, é mais uma operação matemática, assim como a adição, a subtração e as outras, tá? Então, a radiciação nada mais é que a operação inversa da potenciação e ela vai vir o quê? É uma raiz. Não é só raiz quadrada, às vezes a gente fala em raiz, a gente lembra sempre da raiz quadrada. Mas a radiciação mostra para nós que existe raiz de qualquer índice. Então, é uma raiz de índice n, cujo radicando vale a, e o meu resultado vai ser b. E quando eu tenho essa operação, é a mesma coisa que eu falar que existe um n, tal que b elevado a n seja igual ao meu radicando a. Então, aqui a gente tem o símbolo da raiz, né, que a gente chama de radical. O número que vai aqui em cima é o índice. Quando for número 2, não é obrigatório colocar, que é a raiz quadrada, tá? Não existe índice 1, tá bom? Então, a gente trabalha sempre de 2 para cima. O 3, o 4, o 5, aí eles são obrigatórios colocar, tá? O número que vai dentro da raiz é o meu radicando. E o meu resultado, a gente fala que é a própria raiz, tá? Então, vamos relembrar algumas propriedades da radiciação. Então, a primeira propriedade, ela fala o quê? Ela fala que quando a gente tem uma raiz, qualquer raiz que seja, eu posso escrever essa raiz através de um expoente fracionário. Como que fica isso? O meu índice vira o denominador e o meu expoente vira o numerador da fração. Então, olha lá, o radicando está aqui, expoente numerador, índice denominador. Então, por exemplo, você tem a raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2 parece que não tem expoente, mas na verdade a gente sabe que o expoente é 1. Como é que eu escrevo então através de um expoente fracionário? É o 2 elevado a quanto? O expoente 1 que está aqui, mas nós não estamos vendo, vai para o numerador e o meu índice 3 vai para o denominador. Olha outro exemplo. Raiz quadrada de 4 elevado ao cubo. Como que fica? Então, meu 4 radicando fica na base. O meu 3, que é o expoente, vai para o numerador. E o meu índice, como é raiz quadrada, não precisa aparecer, mas nós sabemos que é o 2, ele vai para o denominador. Então, fica 4 elevado a 3 sobre 2, tá? Outro exemplo, raiz quinta de 6 elevado ao quadrado. Radicando o 6 vira base, o 2, que era expoente, vai para o numerador, e o 5, que era o índice, vem para o denominador. Tudo bem, meninos? É importante lembrar aqui, então, que essa propriedade ela é muito utilizada ao contrário. Então, se eu tenho um expoente fracionário e aí eu quero transformar em raiz, é a mesma coisa, olha lá. 2 elevado a 3 quintos, o que acontece com esse expoente fracionário? Eu posso transformar ele num radical, que fica o quê? Raiz quinta de 2 elevado ao cubo. Mais uma propriedade é a simplificação do índice e da raiz com expoente. Como assim? A gente pode simplificar toda vez que o índice e o expoente forem iguais. É como se a gente pudesse cortar a raiz de índice n com o expoente n. Isso daqui vai ficar elevado a 1. Então, por exemplo, a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, observa, não são operações inversas? Potência com expoente 3, raiz de índice 3. Operações inversas, eu posso simplificar, isso aqui é a mesma coisa aqui, 2, tá? Tem casos que a gente não vai conseguir simplificar, cortar e já tirar o número da raiz, como foi esse primeiro que já deu 2. Não tem problema, a gente só faz a simplificação que for possível. Por exemplo, raiz oitava de 2 elevado à quarta. Se vocês observarem, o índice 8 e o meu expoente 4, eles são múltiplos de 4. Então, eu posso simplificar por 4. 8 dividido por 4 vai dar 2. 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, na verdade, isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 elevado a 1. É claro que o meu índice 2 não é obrigado a colocar, assim como o meu expoente 1. Então, raiz quadrada de 2. A gente tem uma outra propriedade que fala o seguinte. Toda vez que vocês tiverem ou um produto
ou um quociente dentro de uma raiz, vocês vão poder separá-los, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um produto dos números, ou então das minhas variáveis a e b, toda dentro da minha raiz de índice n. Então, eu posso separar em duas raízes. Ela fica o produto de duas raízes, a elevado a n e b elevado a n. Mesma coisa se for um quociente, tá vendo? Quociente é a mesma coisa que uma divisão de dois números a e b. Dentro de uma única raiz, a gente separa. Raiz enésima de a dividido por raiz enésima de b. Olha aqui um exemplo. Se eu tenho aqui raiz cúbica de a elevado à terceira e b elevado à sexta, eu separo em duas raízes e aí eu posso simplificar, né? Aqui, ó, índice 3, expoente 3, dá para cortar e o meu a sai da raiz. Assim como índice 3, expoente 6, também dá para simplificar e o meu b vai ficar elevado ao quadrado. Na divisão é a mesma coisa. Então, eu tenho raiz quadrada de a elevado à sexta, b elevado à quinta. Posso separar em duas. Então, vai ficar raiz quadrada de a elevado à sexta, raiz quadrada de b elevado à quinta. Dá para a gente simplificar aqui, porque ó, raiz quadrada, lembra, índice 2. Então, vai ficar 6 sobre 2, que simplificando vai ficar a elevado ao cubo. E aí o meu b, como não deu para simplificar, porque 5 não dá para dividir por 2, posso deixar então em forma de um expoente fracionário ou voltá-lo para a raiz, tá? Fica a escolha de vocês. Mais uma propriedade, ela é conhecida como raiz de raiz. O que é isso, raiz de raiz? O próprio nome já diz, é quando a gente tem uma raiz dentro da outra. Então, olha lá, raiz enésima, tá? Raiz emésima de a. Tá vendo que eu tenho uma raiz de índice n, raiz de índice m, e o a tá lá dentro de todas elas? Para eu transformar numa única raiz, o que eu faço? Multiplico os índices. Então, isso aqui é a mesma coisa de fazer n vezes m no índice da raiz de a, tá? Um exemplo para vocês, raiz cúbica da raiz quadrada de 3. A gente não saberia nem resolver, nem simplificar uma raiz dentro da outra, mas nós podemos transformar numa única raiz? Sim, que jeito? Multiplicando os índices. 3 vezes 2 vai dar 6, logo isso é a raiz sexta de 3. Trouxe um exemplo para vocês de como que a gente calcula, tenta calcular algumas raízes. Vocês vão relembrar? Eu sei que é matéria já do ensino fundamental, vocês já viram, mas só para a gente tentar dar uma relembrada. Então, vocês vão lembrar que algumas raízes a gente consegue calcular e outras não, a gente só consegue simplificar, tá? Então, vamos ver como ficaria isso. Então, olha lá a primeira. Como que eu calculo a raiz cúbica de 27x à sexta? Então, a primeira coisa, eu separei. Tá vendo que eu tenho um produto? Então, eu separei em duas raízes, raiz cúbica de 27 e raiz cúbica de x elevado à sexta. O que mais que a gente faz? Vai lá e faz a decomposição do 27 em números primos, ó. 27 dividido por 3 dá 9, 9 por 3 dá 3, por 3 dá 1. Ou seja, o 27 é a mesma coisa que 3 elevado à terceira. Então, vamos lá e vamos trocar. Ó. No lugar do 27, o que eu coloquei? 3 elevado à terceira. E aqui, o que eu fiz com essa raiz cúbica de x à sexta? Transformei meu índice 3 e o meu expoente 6 num expoente fracionário. Olha lá, x elevado a 6 sobre 3. O que eu posso fazer agora? Vamos transformar também a raiz cúbica de 3 elevado à terceira. Professores, ao invés de transformar, se eu quisesse cortar direto raiz de índice 3 com expoente 3, poderia? Poderia também, tá? Mas aqui nós preferimos transformar. Na transformação, eu posso simplificar, ó, 3 dividido por 3, né? E aqui também deu para simplificar, 6 dividido por 3, que ficou x ao quadrado. Ou seja, a minha resposta final vai ser o quê? A raiz cúbica de 27x elevado à sexta é a mesma coisa que 3x elevado ao quadrado. Vamos para mais um exemplo? Olha para esse exemplo agora, meninos. Nesse exemplo, a gente tem raiz cúbica de 48 vezes x à quarta vezes y à sexta. Se vocês observarem aqui dentro, eu tenho dois produtos, na verdade, de 3 fatores, né? O 48, o x à quarta e o y à sexta. Então, nós vamos separar em 3 raízes, tá? E aí, o que a gente faz depois que eu separei cada uma delas? Eu vou lá decompor 48, ó. 48 dividido por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, nós estamos trabalhando com raiz de índice
3, raiz cúbica. Então, o que é importante para nós? Fazermos agrupamentos de 3 em 3. Então, olhando aqui para a decomposição do 48, vocês podem observar que os 3 primeiros números 2 dá para a gente agrupar, olha aqui. Esses 3 aqui, ó, a gente consegue agrupar em 2 elevado à terceira. Agora, e esses dois, o 2 e o 3? Não tem como fazer agrupamentos de 3 em 3 números iguais, né? Então, a gente pode deixar eles multiplicados, 2 vezes 3, 6. Ou seja, o 48 pode ser escrito como 2 elevado à terceira vezes 6. Então, vamos lá. No lugar de 48, a gente escreveu, então, 2 elevado à terceira vezes 6. Estão vendo? E esse x à quarta? Mesma coisa. O que nós estamos tentando fazer? Agrupamentos de 3 em 3, porque nós estamos trabalhando com raiz cúbica. Eu sei que o meu expoente 4, na verdade, ele é o quê? Ele é a mesma coisa que 3 mais 1, correto? Por que eu coloquei desse jeito para vocês? Porque vocês vão entender que dá um agrupamento de 3 e vai sobrar ainda um valor do x, tudo bem? E nesse, queridos, nesse daqui, a gente poderia fazer agrupamentos também, ou escrever na forma de um expoente fracionário, que foi o que nós fizemos. Então, raiz cúbica de y elevado à sexta nada mais é que y elevado a 6 sobre 3. Vamos, então, o que mais? Vamos ver o que mais que a gente pode fazer. Dessa primeira raiz aqui, ó, raiz cúbica de 2 elevado à terceira vezes 6, o que vocês vão poder fazer, ó, dessa primeira? Ah, eu tenho um produto aqui dentro, não tem? Separo em duas raízes, então, ó, raiz cúbica de 2 ao cubo, raiz cúbica de 6. Tudo bem? E esse que eu tinha uma soma? Lembra da propriedade das potências que nós vimos na semana passada, na aula passada? O que a gente aprendeu mesmo? Que quando eu tenho uma multiplicação de bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. Ou seja, se eu tenho uma soma no meu expoente, é porque ela veio de uma multiplicação de bases iguais, tá? Que é o x ao cubo vezes x. E aqui deu para simplificar, ó, 6 dividido por 3, que deu 2. Continuando, então, no primeiro, mesma coisa, ó, raiz cúbica, expoente 3, posso simplificar, e quem que sai da minha raiz? 2. Raiz cúbica de 6, não tem nada para eu fazer com ele, eu mantenho. Aqui eu separei em duas raízes novamente, ó, a primeira raiz cúbica de x ao cubo e a outra raiz cúbica de x. Não se esqueçam dos índices, tá? Vale para todas elas. E o y ao quadrado que está aqui. Continuando, então, o 2, ele continua, raiz cúbica de 6 também. Aqui, o que eu faço? Simplificação, ó, raiz cúbica, expoente 3, dá para eu cortar e sobra quem? Um x. Raiz cúbica de x não dá para fazer nada, y ao quadrado não dá para fazer nada. E o que a gente faz agora com esses termos que sobraram? A gente agrupa eles de acordo com o quê? Quem está dentro da raiz com quem está dentro da raiz, quem está fora com quem está fora. Então, olha lá. O 2, o x e o y ao quadrado que estão fora, 2xy ao quadrado. Está todo mundo aqui. E quem que estava dentro da raiz cúbica? O 6, que tinha multiplicação por x. Então, todo mundo dentro da raiz cúbica e 6x. E essa é a nossa resposta, tá? Tem algumas referências que eu usei para construir a nossa apresentação, a nossa aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me procurar. Até mais!